MS Dia Preview, informação até você. Ela é filha de professores, veio de Nova Andradina e é atualmente secretária de Juventude do PT de Mato Grosso do Sul. Também tem cargo em representatividade nacional dessa luta. Minha conversa é com a Amanda Rocha. Se fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter você aqui, para a gente poder falar também da Secretaria de Juventude do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul. Partido dos Trabalhadores que já teve um governador, passou por toda aquela dificuldade que foi nos últimos anos, essa polarização e tudo que envolveu ela, e depois renasceu em 2022 com boas propostas, com expoentes como a Camila Jara, né? Como foi também o candidato ao Senado, o Thiago, que foi muito bem, e principalmente propostas para as cidades, para o estado, para a nossa região, que eu nem posso falar como inovadoras, que são propostas que o PT tem lá desde o começo dos anos 2000, lá dos anos 90, final dos anos 90, e que infelizmente ainda são novas porque poderiam ter sido colocadas em práticas por outros e não foi, muito pela linha da forma como a gente pensa as coisas aqui no Mato Grosso do Sul, às vezes até renegando problemas, deixando a coisa aí para baixo do tapete e só piorando. Seja bem-vinda. Obrigada. Como tem sido essa operação de trazer gente, de colocar nessa vida partidária, na ideia, na identidade do PT, né? Sendo que foi tão difícil ser do PT, estar no PT nos anos anteriores aí a 2022, antes da saída do Lula da prisão, né? Que foi de certa forma uma chance de renascimento e que trouxe com tudo a pauta progressista, né? Uma visão de Brasil que o PT teve várias vezes, ganhando inclusive a presidência da República. Eu estou fazendo esse ano 10 anos de filiação partidária no PT. Então eu consegui passar por todas essas fases estando na juventude. Desde o segundo mandato da Dilma, foi quando eu me filiei, entrei para o partido e já de cara na campanha, eu era secundarista, estudando ensino médio lá em Nova Andradina, uma cidade do interior, em que é muito mais difícil, até que aqui na capital, de fazer uma campanha de esquerda. Então eu consegui passar dentro da juventude por todas essas fases. Essa fase do segundo mandato da Dilma, do golpe, depois com a crescente do bolsonarismo, e agora quando a gente conseguiu, com muita luta, com muita estrada, com muita caminhada nos bairros mesmo, ressignificar essa imagem que veio com o bolsonarismo sobre o PT. Principalmente de explicar para as pessoas a condição que elas têm de transformação social e a necessidade disso, né? Porque ficou tudo, ao meu ver, ficou uma coisa muito para espectador, né? O cidadão ele se colocou numa situação de espectador, às vezes olhando para Brasília, vendo tudo como se fosse uma novela. De certa forma até foi uma estratégia política de quem esteve no poder condicionar isso. Enquanto os problemas reais eles iam avançando e piorando, seja em assentamento, seja na periferia das cidades, seja na questão de categorias também, que passaram por desvalorização. E trazer tudo isso à tona, à pauta, era um desafio muito grande, né? Mas estava todo mundo muito machucado e bravo com a política, né? Sim. E aí a juventude também ajuda, de certa forma, a trazer uma leveza, uma tradução desse cenário, mostrar que é possível, né? Até porque, que nem você falou, 10 anos já te dá uma certa maturidade no discurso, no diálogo, nessa interação, né? É muito complicado no interior, porque como a gente tem ausência de universidades, na capital fica mais fácil por isso, né? A universidade acaba trazendo um discurso um pouco mais progressista, e eu acho que a juventude começa a se encontrar na política através desse caminho. Então, um desafio que a gente tem, não só no interior, mas na capital também, que é incluir esses outros jovens trabalhadores, as jovens que são mães, os jovens que são pais, os jovens trabalhadores rurais da cidade, de lembrar eles que eles também são juventude, que eles também precisam estar dentro da política. Senão acaba ficando uma abstenção muito ligada ao jovem também, né? A gente sabe que tem lá uns 25% que não votam, 23% a 25%, que faz muita diferença às vezes para a decisão dos eleitos, né? Para nós é um desafio muito grande trazer a juventude para a política, porque ela ficou desacreditada, né? Com essa polarização, essa necessidade de escolher um lado ou outro, a gente viu uma crescente muito grande de votos nulos, brancos, abstenção. Então, a gente tenta trazer a juventude para essa realidade de ser importante na política, não só
na hora de votar, mas também para ser candidatos também, né? Para procurar essa representatividade nesse setorial da juventude, que é muito importante para a renovação política e também para incentivar políticas públicas. Porque nada melhor que nós, que somos jovens, que estamos aí na ponta desses problemas todos. Lida com esses problemas diretamente, né? Para entender como a gente pode resolver esses problemas através de políticas públicas e também de ampliar as políticas públicas do governo federal no estado e nos municípios também. Agora, assim, dentro de uma neutralidade, uma imparcialidade, que muitas vezes quem vai assistir uma notícia não tem, né, porque o mundo de hoje permite isso, né, praticamente você ser um coautor da informação que você recebe e torna tudo muito difuso, muito confuso. Mas, assim, é inegável uma coisa, isso é fato e é um dado. O PT é o maior partido do Brasil. Se consolidou durante lutas de décadas como o maior partido do Brasil, até porque abraçou pautas e causas e soube perder eleição também, até a ponto de vencer depois 3 eleições seguidas para presidente da República, pagou caro por conta disso, né? E depois teve toda uma situação, existe uma história com enredo, existe personagem, pessoas que formataram essa marca, né? Essa marca que é contestada por alguns, mas inegavelmente é o maior partido do Brasil. Número de filiados, estruturação de partidos e tudo mais. Você faz parte da juventude do maior partido do Brasil no Mato Grosso do Sul, onde ele já teve uma situação, uma condição um pouco maior, um pouco melhor, sempre foi constante, sempre teve deputados, muitos vereadores e tudo mais, passou por uma situação adversa na eleição de 2016, né? Com poucos eleitos e tudo mais. E como que é esse trabalho também de intercâmbio, às vezes com outras regiões, com São Paulo, com Brasília? Você que também tem cargo em Conselho Nacional da Juventude, né? E participa disso, você pode trocar também essa ideia de como que é a peculiaridade de cada região para lidar com isso, com a situação do jovem, né? E esses enfrentamentos de interação, inclusive, com as pautas, mostrar para o jovem que ele pode participar das coisas e não ser cerceado. O PT sempre deu um exemplo disso, de colocar o jovem também envolvido nessa questão, coisa que outros partidos às vezes não fazem, né? E pagam caro por conta disso, né? Às vezes você vê aquele partido envelhecido, né? Trazendo até ideias para os jovens, mas você não vê nenhum jovem na foto quando esse projeto é apresentado. Então, o PT, ele é um partido dividido por correntes, né? E eu participo de uma delas, que é a Articulação de Esquerda, e recentemente eu entrei para a Coordenação Nacional da Juventude da Articulação de Esquerda. Nós estamos hoje com representantes em quase todas as regiões do Brasil, só a Norte que nós não temos nenhum representante. Inclusive, o nosso encontro promete ser aqui em Campo Grande, né, da nossa Juventude Nacional, da gente se encontrar e pensar exatamente isso, que a gente percebe que muda o estado, muda a região e as questões são as mesmas para a juventude. Então a gente consegue dialogar muito bem porque a gente passa por praticamente as mesmas dificuldades, tanto de acesso básico mesmo, à educação, a falta de universidade no interior, mas também a rotina de dia a dia, né? De emprego, e às vezes até sobra emprego, mas falta qualificação. Então a gente consegue dialogar muito bem políticas públicas porque acabam sendo as mesmas problemáticas nos estados. Que significa uma lacuna, vamos dizer assim, um gargalo, uma fratura exposta, né? Você citou a questão do emprego, que é uma coisa engraçada, né? Campo Grande é a capital das oportunidades, né? O lugar onde sobra todo dia 2.000 vagas de emprego. O problema é que as 2.000 vagas de emprego de hoje é a mesma anunciada do mês passado. E se está acontecendo isso, tem algum problema, muitas vezes, de qualificação ou de excesso daquela vaga para quem nunca trabalhou, né? Aquela vaga de primeira viagem, que o salário é baixo. E às vezes o jovem ele já está no segundo trabalho, ele já começou a trajetória dele da carreira e ele precisa de algo mais, ele precisa de uma condição melhor. E muitas vezes o poder público não tem conseguido fazer essa ponte de direito ou até de oportunidade. A gente tem em Campo Grande ou em alguma cidade do interior, estado da Secretaria da Juventude, que poderia estar fazendo essa integração, mas às vezes também não se coloca dessa forma estratégica nesse sentido, né? O PT tem uma grande plataforma para Campo Grande e para muitas cidades do interior que ela pode ser colocada em prática em nível estadual, inclusive com muitos cases, né? Projetos de política pública que foram um sucesso, seja para moradia, como Xerogami, seja como foi a ideia do restaurante popular,
o Temporadas Populares na parte da cultura, várias outras situações que, de certa forma, aconteceram sem concorrer com as obras que aconteceram na época, né? Então, se teve algo que ficou ali como uma referência a ser, de certa forma, disseminada também nos municípios. Mas depois não houve um sucesso ou a permissão da população para que isso também acontecesse nas cidades. Campo Grande, por exemplo, bateu na trave em 96, naquela eleição diferente, esquisita lá, que o Zeca perdeu para o André por menos de 1.000 votos. Como você acha que o PT de hoje lidaria com os problemas de hoje no Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande, na capital de hoje, tão machucada por injustiças sociais, por problemas de obras que às vezes não terminam, por falta de perspectiva do cidadão, de não se sentir representado, e por um jovem que ele, de certa forma, fica um pouco preocupado. Ele quer saber onde que está essa tal oportunidade, essa tal condição, para ele poder viver melhor e ter uma noção de vida diferente do que foi, talvez, os nossos avós, onde você tinha que ir para São Paulo, você tinha que ir para um grande centro para você ter sua vida. Se você ficasse aqui, você estava ferrado. Eu penso que o PT de hoje, ele tem muita estrutura e qualificação para trazer políticas públicas com o amparo do governo federal. Né? Hoje a gente... E tem um projeto também, né? Sim, a gente tem muitas condições, não só aqui em Campo Grande, como em várias outras cidades do interior, de trazer esses projetos com o apoio do governo federal, às vezes até com o apoio do governo do estado, a depender como for as construções, para que esses jovens queiram se manter aqui ou queiram se manter nos seus municípios. Então, eu acho que o PT é o partido mais preparado para pensar na juventude, até por esse número gigantesco de filiados jovens que nós temos e de simpatizantes também, né? Como você disse, o PT ele é o maior partido hoje e não é um partido só para os filiados, né? Nós temos inúmeros simpatizantes. Inclusive, quando a gente faz os nossos eventos de juventude, a gente abre para os simpatizantes para que eles consigam ver um pouco como é o lado de dentro. Então, eu penso que a gente tem a oportunidade com vereadores jovens, até mesmo com um possível ganho da Camila Jara como prefeita aqui em Campo Grande, de trazer esse olhar jovem e esse olhar progressista que o PT tem, de resolver esses problemas que são pequenas pedras no caminho da juventude. Porque é assim que eu vejo. Eu vejo que a juventude ela tem um potencial gigantesco que são atrapalhados com essas pedrinhas que a gente precisa tirar do caminho para que possa dar continuidade. Agora, a história, ela é, de certa forma, até injusta, um pouco cruel, um pouco simplista, mas é como ela é muito e muito tempo. Onde que eu quero chegar? Toda transformação tem um rosto. Toda transformação, quando ela tem um rosto, tem que ter alguém que simbolize perspectiva, esperança, e a partir dali signifique um ponto de virada. É inegável que com todo esse renascimento do PT em Mato Grosso do Sul, tudo que aconteceu, toda essa vontade de enfrentar um novo momento, né? Porque um novo momento ele é sempre diferente, apesar das baixas que teve do partido, passa muito pelo efeito Camila Jara. Sim. Né? Que surge a partir de uma campanha para vereador. Agora a gente está num ano de eleição para vereador e prefeitos e prefeitas e vereadoras. Né? Como que é também a tua relação com ela e a relação do partido com ela, que hoje é cotada como um pré-candidato oficial do PT, né? E muito mais do que ser alguém que está em Brasília, uma deputada federal, já está experimentado no primeiro mandato, no ano de mandato, é alguém que simboliza essa mudança a partir do jovem, né? Coisa que outros partidos talvez ainda não tenham isso tão muito bem desenhado nesse sentido, com essa identidade. A Camila, ela veio na campanha dela como vereadora, como essa virada de chave para a juventude, de inspiração. E ela não era uma cotada, né? Ela não estava entre os favoritos, ela não estava no mapa dos vitoriosos lá em 2020. Sim, e na época, inclusive, eu estava morando aqui em Campo Grande, né? Quando, a partir de alguns movimentos da juventude, a gente começou a pensar, né? E a Camila foi um fenômeno exatamente por significar essa renovação. E eu penso que aqui no Mato Grosso do Sul, a partir de todos esses feitos dela, né, ganhando como vereadora, depois vindo a ser deputada federal, e agora a nossa pré-candidata a prefeita aqui em Campo Grande, ela inspira que muitos outros municípios no interior também
consigam lançar candidaturas jovens, né? A gente está fazendo esse trabalho. Jovens e de mulheres, né? E de mulheres vale também. Vale a pena dizer a dificuldade que é para a mulher na política, ainda mais na política de Mato Grosso do Sul. Não é uma vida muito fácil. Então, esses ganhos políticos da Camila Jara foram muito inspiradores para o Partido dos Trabalhadores aqui no Mato Grosso do Sul, que antes não conseguia imaginar um jovem da JPT, menor de 30 anos, sendo o rosto do Santinho, né? Indo para as ruas, entregando o Santinho da juventude. Então, eu acho que foi extremamente importante a coragem da Camila de ter se lançado pré-candidata a vereadora na época e ter ganhado seu mandato, para que os outros municípios tivessem esse fôlego para realizar o mesmo. Então, para nós da juventude, é muito gratificante, né, ter a Camila como a deputada federal mais jovem do Centro-Oeste. E para a gente é muito inspirador mesmo. E, de certa forma, até coloca a Secretaria Estadual de Juventude do PT no centro da estratégia, né? Diferente de outros partidos que às vezes pega a juventude só para carregar uma bandeira, Sim. Vai lá e abastece o carro, busca não sei o que na gráfica, quer dizer, não envolve o jovem, e aí o jovem fica ali refém daquilo, né? E fica capacho de político velho, que é o que acontece em muitos partidos. No PT, pode colocar no centro da estratégia. Agora, você é do interior, você é filha de professores, né? E no interior é outra história. Eu já morei no interior, eu sempre falo, Campo Grande é um Mato Grosso do Sul, o interior é outra história. Diego Mariano veio aqui recentemente também, falou numa entrevista sobre política, ela do Bolsão, né, tudo mais, também falou bastante da política do interior, que no fundo ainda preserva aquela questão da política da confiança, do olho no olho, que sendo bem ativada a partir de esperança, de transformação, e o interior é teimoso em querer mudar às vezes, ainda mais no Mato Grosso, tem cidade que parou no tempo, tem como a gente trazer muita coisa boa para cá, né? Acho que está um pouco na hora do interior parar de ficar renovando entre quem o governo do estado decide, né? Sim. É uma tradição, parece, cada um que entra para o governo do estado decide ter 50 prefeitos e não sei quantos vereadores ali na aba. Sim. Poxa, será que não dá para ter uma escolha normal de representantes? Como que está o PT no interior e o PT lá na tua região? Lembrando que o PT foi tipo assim, eu acho que assim como foi a Camila Jara que a gente está falando, lá atrás, nos anos 90, em Amambai, a gente também teve uma faísca, que a partir dali tudo mudou aqui, né? Então, eu sou de Nova Andradina, né, no Vale do Ivinhema, e lá em Nova Andradina a gente está há 5, 6 mandatos alternando entre o candidato A e o candidato B. E nós estamos esse ano muito esperançosos com a nossa candidatura a prefeito. E a cidade não está bem, né? Nova Andradina, eu quase nasci lá. Era uma cidade nos anos 80 que ela era uma potência no Mato Grosso do Sul, algo que rivalizava até com Dourado, na questão de perspectiva, qualidade de vida e tudo mais. E olha, visitei agora, há uns anos atrás. A cidade está abandonada. E coitado de quem é jovem em Nova Andradina, porque tem que zarpar de lá, ainda mais no estado de São Paulo perto, né? Terrível viver ali e a questão até da economia da cidade, né? Muito travada. Lá não tem muitas oportunidades, nem para estudo, nem para curso técnico. É difícil empreender também, porque a gente tem uma sala de empreendedor que não funciona muito bem. E a gente tem essa alternância de poder há muitos anos que deixa eles numa zona de conforto. Então, não, eu até brinquei, né? Quando eu fui lá visitar, conversando aí você vai para comer um salgado, alguma coisa, né? Aí eu falei, quase morei na cidade, meu pai ficou um tempão na cidade. E aí eu falei, o cara falou, não, mas aqui é uma cidade linda, você vê que não tem mendigo, né? Aí eu falei, mas coitado do mendigo que vier para cá também, né? Porque se tiver a economia parada, tiver tudo travado, o mendigo corre dali, ele vai para algum outro lugar que tem um pouquinho mais de condição, né? Também muito parada a cidade, muito triste a condição que está ali. A última grande novidade de Nova Andradina foi a usina de álcool que teve ali perto, começou a empregar, oferecer algum dinheirinho a mais para a economia da cidade, mas é muito pouco, até pela posição geográfica que tem, né? E também, assim, é uma cidade que ela parou de crescer, né? Às vezes a pauta progressista, como simboliza o PT, como foi o Zeca lá nos anos 90, né, que pegou o Estado quebrado, mas assim, aqui no interior do Brasil você precisa tentar crescer, com um desenvolvimento sustentável, mas se você não crescer, você é engolido pelo crescimento do vizinho, né? Sim, e lá em Nova Andradina acontece muito isso dos jovens que têm uma condição melhor ou uma coragem assim de ir procurar emprego e ir para outra cidade, e esse jovem se qualifica e não volta.
porque não tem qualificação, mas também não tem oportunidade de emprego, né? Então, é uma dificuldade que a juventude encara em Nova Andradina. Felizmente, pela posição geográfica, tem como fazer faculdade de ônibus com um esforço maior, mas a juventude ela fica muito restrita, os meninos em irem trabalhar para a usina e as meninas de trabalharem no comércio, né? Não tem cursos técnicos, cursos profissionalizantes, para que as pessoas possam se mexer dentro da cidade. E, além disso, o custo de vida é muito caro pelo que a cidade oferece. Então, eu penso que um candidato progressista, né? Nosso candidato é o Marcos Dan, do PT há muitos anos, e eu penso que ele é uma pessoa muito preparada para trazer esse olhar de progresso para Nova Andradina, né? Porque ele é empresário, ele entende como essas coisas funcionam e entende que a população precisa ganhar para circular a cidade, né? Para que a cidade possa crescer e possa diminuir essa saída da juventude da cidade para outros lugares, para que a cidade não envelheça também, né? Porque se a juventude vai embora e não se renova, a cidade vai envelhecendo, vai ficando uma cidade de idosos, e aí a cidade tende a ficar cada vez mais parada, mais estagnada. Agora, você falou de um recorte de 10 anos, né, da juventude do PT. Em 10 anos, o Brasil capotou. Ele deu, tipo assim, não sei quantas piruetas, a economia da gente sofreu bastante. No meio desses 10 anos teve até a pandemia, né, que foi quase 2 anos de muito sofrimento, né, complicações. E nisso, tenho a dizer que a política de juventude ela sempre ficou em segundo plano, né? E diante dessas dificuldades ela acaba ficando lá em terceiro plano e tudo mais. Hoje, dadas essas circunstâncias, você ter líderes jovens aparecendo, você ter a necessidade premente de uma modernização da economia, da educação e de várias coisas assim, nesse sentido, até de participação maior do jovem no que envolve cuidado com as cidades, né, e transformação de determinadas regiões. Tem como, de certa forma, a própria juventude interferir mais no plano de governo do PT ou outros planos de governo, com cartas de intenções, alavancando, de certa forma, operações para problemas existentes? Eu pergunto isso porque, assim, pode parecer loucura, mas você está mais dentro da política que eu, você viu lá de perto. A gente viveu um tempo aí grande, de vários anos, aí, vamos botar uns 6, 7 anos, onde a polarização deixou todo mundo em coma. Sim. Né? E problemas reais não eram discutidos, problemas simples às vezes, né? Coisa que pode ser feita agora nessa eleição de 2024. A juventude, ela tem um papel dentro do partido de trazer para o partido essas necessidades e esse nosso olhar para a cidade. Olhar prático, né? Sim, inclusive em dezembro eu promovi uma atividade aqui que chamava Pensando Campo Grande, em que nós reunimos os nossos filiados militantes da juventude do PT para debater alguns temas importantes, até para oficializar para os nossos pré-candidatos. Então nós fizemos um documento a partir, por exemplo, um dos temas era sustentabilidade e mobilidade. Nós colocamos ali 3, 4 propostas, né, que a gente gostaria que tivesse no plano de governo ou proposta para os nossos vereadores, para que eles também acolhessem os nossos olhares para a cidade. Mas isso foi para os vereadores? Para os pré-candidatos a vereador. Os pré-candidatos do PT? Do PT. Não, achei que era quem estava no mandato. Porque quem está no mandato talvez não enxergue hoje que o ônibus em Campo Grande é muito ruim. Sim. Né? Ele não é pontual, péssima qualidade, e não dá para confiar nesse sistema de transporte. O PT ele tem uma ideia de solução para isso? A juventude do PT, que boa parte talvez pegue ônibus, tem uma nova formatação para esse transporte coletivo de Campo Grande, que é um dos problemas mais crônicos que a gente enfrenta. Tem até a ideia do tarifa zero, mas mesmo que se não for tarifa zero, alguma coisa mais decente do que a gente vê hoje, porque o corredor implementado praticamente é um fiasco, né? Vamos falar a verdade, né? O pessoal, todas as vezes que a gente levanta o tema mobilidade, o ônibus vem assim, disparado nas reclamações, né? Principalmente, sim, principalmente nos horários de pico, né? A gente tem muitos jovens professores que compõem a nossa juventude do PT e eles relatam muito isso, a dificuldade absurda de conseguir ir e voltar do trabalho, lotado, ponto de ônibus às vezes não muito favorável. E aí a gente já discutiu várias vezes sobre isso, seria a solução aumentar o número de ônibus, mas aí talvez a cidade não comporta.
E realmente é muito difícil a questão da mobilidade aqui em Campo Grande, apesar de ter ciclovia e ter essas outras alternativas, porque é muito quente, né? É muito calor para você andar 10, 15 quilômetros, né, de bicicleta. Então, essa questão da mobilidade é um problema que precisa estar em pauta em primeiro lugar para qualquer candidato do PT, porque a nossa população, e eu nem falo só a população petista, né? A população no geral precisa conseguir se locomover sem gastar rios de dinheiro com Uber, ou às vezes até com a gasolina que tá caro, né? E outra coisa, talvez seja a hora de um prefeito ou de uma prefeita que entrar, vamos supor que seja a Camila Jara, ela ganha a eleição. Ou a Rose, ou quem concorrer aí, tá o Beto Pereira, a Adriane, não sei, ela teria que ser outra Adriane, mas vamos supor que ela ganhe e resolver essa situação. Muitas vezes ninguém entende como funciona o transporte coletivo. Eu sei porque às vezes 7 horas da manhã você vê um monte de ônibus, um encavalado com o outro e tudo mais. Depois, dependendo do horário, eu sei que eu moro no centro, você não vê ônibus circulando. E aí parece que assim, virou aquela coisa de cidade pequena mesmo. Eles determinam a quantidade de ônibus que já não é a ideal para só circular em determinado horário, tumultua o trânsito em geral, e depois a coisa não funciona bem. Mas a gente sabe que nos bairros, e aí parece que os bairros não existem, a periferia aqui em Campo Grande não existe, aí é importante um partido, por exemplo, como o PT, tornar isso visível, não sair do invisível. Ali você tem a questão dramática da pontualidade, que afeta na geração de emprego, afeta no ânimo para o cara poder estudar, né, ter a condição dele, e principalmente esse cara ele vai ficar mais tempo dentro do transporte coletivo, vai sofrer mais nessa condição, e ele muitas vezes assim, talvez isso aí só não foi prioridade nas eleições porque a juventude, muitas vezes, ou as pessoas de bairro não são ouvidas, né? E também eu percebo que muitas administrações públicas acham que o ônibus ele só pode servir para a pessoa se locomover para trabalho ou estudo. Que a pessoa não pode usar o ônibus para sair para uma festa, por exemplo. Ou ir no médico. Ou ir num médico, ou ir num mercado. Então eles entendem que precisa ter ônibus nesses horários de pico e só. Eu dependi muito de ônibus quando eu morei em Dourados, né? Que eu fui estudar lá. E lá era assim, nos horários de pico você tinha bastante ônibus, nos outros era de 1 em 1 hora, de 1h30 em 1h30. Você acaba cansando de ter que esperar e acaba tendo que andar a pé. Dourados é uma cidade muito menos arborizada que Campo Grande, então muito quente, uma cidade que não tem ciclovia, né, que morre gente no trânsito todos os dias. Então eu penso que mudar essa relação com o transporte coletivo, de entender que o cliente são as pessoas, não o próprio poder público. De entender que precisa atender a população para ela se mover, seja para o que for. Não só para trabalhar ou estudar, mas para todas as necessidades que ela tem. Inclusive, participando da Conferência Estadual da Juventude, eu estava nesse eixo de discussão de mobilidade, e aí eu fui duramente criticada por uma jovem que disse, mas a gente não pode dar tarifa zero para o jovem, se o jovem for se locomover para ir numa festa, para ir no mercado, ele tem que usar o tarifa zero só para ir estudar e voltar. Como se ele precisasse só disso, só se locomover para isso. Então eu penso que ouvir o que a população, para que você usa o ônibus? Eu uso para trabalhar, para ir no médico, para ir no mercado, eu não tenho outro meio de locomoção. E aí começar a mapear quais são os bairros que mais utilizam, né, o ônibus e aumentar esse fluxo. Seja aumentar o número de ônibus, seja mudar os horários, até para as pessoas fazerem menos trocas de ônibus, né? Eu escuto muito o pessoal falando isso, tem que pegar um ônibus até um certo ponto, naquele ponto e outro. O sistema já não está mais funcionando, né? Que eles fizeram pensar nos anos 90. Agora, assim, uma das coisas que o PT sempre pensou para uma grande cidade, como Campo Grande, é uma descentralização maior. Como que você vê essa situação? Muitas vezes, assim, a gente até tem nos bairros uma liderança jovem, né, que ela quer lutar pelo melhor da região dela, só que ela fica presa na burocracia de vereador, às vezes o secretário aparece de vez em nunca lá, ou o prefeito ou prefeita ir lá lançar uma obra, fazer um oba-oba, e ele tem esse contato. Quando você tem as subprefeituras, as regiões com autonomia maior, tende a coisa acontecer de um nível melhor, e cada região tem o seu ritmo de desenvolvimento mais definido. Lembrando que a gente tem áreas aqui em Campo Grande que parece o Haiti, né? Justamente por ser tratada da mesma forma como o Jardim dos Estados, o Carandá-Bosque. E a gente precisa tratar de formas diferentes as regiões, dadas as circunstâncias delas, né?
Sim, e nisso eu penso que o PT pode fazer muito diferente, porque o PT ele é conhecido por estar nos bairros, né? A gente vê nos bairros... E é isso que acaba favorecendo a política de juventude, né? Sim, porque a gente consegue entender quais são as necessidades, né? Recentemente a gente teve uma festa de filiação de uma presidente de um bairro, que eu não vou me lembrar o nome, que eu inclusive estava aqui em Campo Grande e fui, a Cissa, que é uma companheira nossa que recém-filiou e que é jovem, presidente de bairro, professora. E aí, conhecendo as pessoas que frequentaram lá, né, que estiveram nessa festa, a gente conseguiu ver a dificuldade que a Cissa teve, por exemplo, de trazer uma praça ali para o bairro, né, que começou a dialogar com a Camila quando a Camila era vereadora e aí, recentemente, conseguiu, né, essa praça lá para o bairro. Então, eu penso que a juventude ela tem um papel fundamental porque ela está diariamente, né, bairro-centro, porque precisa estudar, precisa trabalhar. E o PT pode trazer esse perfil do eleitorado petista para conseguir ter mais clareza na hora de olhar para os bairros. Essa ideia de subprefeitura é muito importante para ter autonomia, porque a utopia de bairro é essa independência de que a pessoa consiga viver no bairro 100%, né? Que ela possa trabalhar perto da casa dela. Qualidade de vida, né? Sim, para que ela não precise pegar 3, 4 ônibus para vir trabalhar no centro. E eu acho que uma dificuldade que Campo Grande tem é essa centralização, né? As coisas acontecem tudo no centro e o pessoal do bairro precisa fazer essas viagens todos os dias. Aí fica essa coisa esquisita que até tentaram revitalizar 14 recentemente, partes ali do entorno, né? Lembrando que nos bairros não teve a mesma ajuda, né? E funcionou muito bem o comércio de bairro. Na 14 já está tudo detonado, né? Até o lugar que estragou não vai ninguém para consertar, fica aquela coisa esquisita, exposta. Agora sim, você está na correria, você está acompanhando uma pauta complexa e muito intensa de mudanças, de retomadas do PT, e muitas vezes você vai olhar para o lado e você não vai ver tantas mulheres. No PT até tem um número maior de mulheres. Mulheres jovens, menos ainda. Mulheres jovens que começaram lá aos 16 anos, adolescência, 15 anos, a estar na política, menos ainda. E eu lembrando que é um processo, de certa forma, que não é simples. Você trazer alguém e manter alguém na política. Como que você vê também a situação da mulher para esse ano de 2024, que a gente espera, pelo menos, que seja um ano onde essa disparidade caia um pouco, lembrando que Campo Grande, por exemplo, só tem uma vereadora das 29 cadeiras. E tem cidade do interior que em 2016 chegou a eleger Câmara que só tinha homem. Né? E a gente sabe que um número muito menor das mulheres nos cargos proporcionais, muitas vezes poucas prefeitas também em Mato Grosso do Sul, né? E o eleitorado, a maioria são mulheres. Como inverter um pouco essa lógica, não só vencer porque é mulher, mas porque as mulheres têm muito a contribuir, têm muito a acrescentar, você sabe disso, você se envolve nisso diretamente, e infelizmente o raio-x da coisa, do poder, acaba não transmitindo isso. Né? Eu penso que para esse ano, como nós temos uma deputada estadual, que é a Gleice Jane, uma deputada federal, que é a Camila Jara, e que está pré-candidata à capital, isso vai refletir positivamente no interior para que as mulheres vejam força. Eu sempre... Empoderamento, encorajamento, né? Sim, eu sempre converso muito com as meninas nos coletivos, que nós, mulheres, a gente está sempre tão envolvida nos bastidores de tudo, que a gente precisa falar, não, pera lá, agora é a nossa vez também. Eu sou mãe, né, eu tenho o Benício, ele tem 3 anos, e eu vejo que sempre para eu estar no espaço político, tem uma mulher, que é a minha mãe, que pode estar com ele, uma mulher, ou a minha avó, para que eu possa estar nesse espaço, ou ele junto, né, quando eu tô aqui em Campo Grande, ele junto. Então, eu percebo que as mulheres, elas têm essas dificuldades que se tornam impulsos para que a gente possa ocupar esses espaços, né? Principalmente, eu conheço muitas mulheres na juventude do PT que são mães e que elas querem ocupar esses espaços pelos seus filhos também, né? Então, eu acho que esse ano vai ser um ano muito positivo para as mulheres. A gente está tendo muitas políticas públicas para as mulheres, o governo federal investe nas mulheres. E até a história do porquê não, né? Sim. Muitas vezes falta só um pouquinho acreditar nisso, né? E não delegar esse sonho, essa possibilidade de voto, de escolha, né? Que é o que acontece muito na política por níveis culturais, né? Votar porque alguém pediu, votar porque alguém indicou, votar porque o político tal veio lá tomar um café. Não, tem que escolher a pessoa certa e se for uma mulher,
que vote nessa mulher, que dê essa condição, dessa oportunidade. Né? Que se identifique, né? Porque a gente Sim. precisa olhar para a Câmara e se sentir representado. Falando, olha, aquela pessoa, ela é espelho do que eu acredito, ela é espelho do que eu sou. É como que a mulher em Campo Grande vai se sentir representada numa Câmara que só tem uma mulher? Sim. É meio esquisito, é um contrassenso total, né? E a mesma coisa no interior, né? Nova Andradina, quantas mulheres tem? 3 mulheres. Na Nova Andradina até tem bastante. Três de né? quantas? 3 mulheres de 9 cadeiras. Bastante, um exemplo para Mato Grosso do Sul. É bastante. Mas o nosso esforço é que sejam mulheres que pensem em políticas públicas para as mulheres, né? Sim. Porque não basta a gente votar em mulher por ser mulher. Então o PT trabalha muito nisso, né? A gente precisa construir uma identidade de mulheres que vão lutar contra o machismo, que vão lutar pelo feminicídio zero. E valorizar esse espaço. Sim. Né? Que vão pensar a saúde da mulher, o direito da mulher. E não só mulheres que vão estar lá por ser mulheres, mas vão continuar defendendo os interesses dos homens. Então, acho que o caminho é por aí. Eu acho que o PT faz muito bem isso. Hoje nós temos muitas mulheres preparadas que pensam políticas públicas para as mulheres, para as mães, que podem ocupar esses espaços com muita competência e sabedoria, como a gente vê as nossas deputadas, a Gleice, Jane e a Camila Jara, que fazem isso muito bem pela juventude e pelas mulheres. Prova disso foi até que em Campo Grande a disputa interna para ver quem seria a pré-candidata oficial do PT a prefeita, só mulheres. Só mulheres. No páreo. Interessante Sim. isso. Parabéns, eu acho que é um exemplo, fica também para outros partidos, até porque uma hora essa fatia do eleitorado vai acordar o tamanho de representatividade e poder que tem e que nem faz ideia, né? Obrigado. Obrigada. Valeu. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita informação no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.